Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 21 de novembro de 2020. Inicialmente eu quero solicitar a vocês que deem um like, não esqueçam. Quero solicitar que vocês inscrevam-se no canal, isso é muito importante, porque eu conto com vocês, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. E também quero pedir que compartilhem com suas redes sociais. Bem como eu quero pedir que vocês façam seus comentários abaixo. É muito importante, então, dar o like, comentar e também inscrever-se no canal, principalmente. Eu preciso da sua inscrição a você que não está inscrito. Muito obrigado. A matéria que eu vou ver aqui é uma matéria polêmica, que não foi confirmada, é negada pelo Kremlin sistematicamente, mas resolvi abordar porque ela tem consequências, sendo confirmada ou não sendo confirmada. Eu quero destacar essa matéria publicada no The Sun, e jornal de renome inglês, e publicada também no Daily Mail mais de uma vez. A primeira matéria saiu em 6 de novembro desse ano. Quando eu vi, eu fiquei meio assim e comecei a pesquisar sobre o assunto. Aí ontem pesquisou ela já mais completa. Primeiramente falou em Parkinson e depois começou a falar nessa última matéria de câncer. Então, onde eles dizem que Putin, que é o presidente da Rússia, está lutando contra câncer, assim como o Parkinson, e que agora, fevereiro passado, só agora que isso foi revelado, não por eles negam, né? Fez uma cirurgia de emergência num hospital em Moscou. Ele tem, segundo as fontes, né, do jornal The Sun, que são também fontes do serviço secreto inglês e fontes de observação dele, de jornalistas que fazem jornalismo de pesquisa. Esses sintomas de Parkinson, ele já vinha já há algum tempo e ele passou por essa cirurgia de emergência. E eles têm um analista político chamado Valery Solovey, que confirmou isso, né? Esse analista, ele mora na Rússia, mora em Moscou, né? E ele ajudou a confirmar esses rumores, né? De que, de fato, eles têm isso, né? Que ele com a filha Ekaterina, segunda filha dele do primeiro casamento, ele tem duas filhas no primeiro casamento, e que ele está trabalhando para ser a sucessora dele, segundo eles, né? Segundo fontes, não só do Solovey, mas segundo fontes do Kremlin, que esse jornal tem, né? E Putin, que já tem 68 anos, então sofre dessas duas doenças. E que após a cirurgia, em fevereiro, já no dia 19, ele foi a São Petersburgo para uma aparição pública, né? E esse Solovey, ele é um historiador, ele foi chefe também do Departamento de Relações Públicas do Instituto de Relações Internacionais de Moscou, que é uma das universidades mais prestigiadas de Moscou. Mas, segundo ele relata, e as fontes relatam, né, esse é muito mais perigoso, o câncer, do que o primeiro diagnóstico, né? E que os presidenciáveis que poderiam assumir, ele gostaria que a filha assumisse, apesar de ela ser muito jovem, ela se identifica muito com as ideias do pai. Aqui aparece o ex-primeiro-ministro, ex-presidente também, Dmitry Medvedev, que tem 55 anos, e que seria um dos candidatos com quem ele tem boa relação e poderia assumir. E também tem uma terceira pessoa, que chama-se Dmitry Patrushev, que tem 43 anos e ele é o ministro da Agricultura atual. No caso ele assuma, seria o segundo da pasta da Agricultura, que o outro que era da Agricultura anteriormente, que assumiu a presidência da União Soviética, na época, era o Mikhail Gorbachev, e agora não é a União Soviética, é a Rússia. Então teria esse aí. E eu tenho uma aposta minha, né, que eles sempre aparecem juntos e que garante as forças armadas para o Putin, que é o general Sergei Shoigu, um siberiano nascido da Sibéria e pertencente a uma das etnias orientais da Sibéria. Então essa seria o jornal não falou no nome dele, isso aí eu, pelas minhas observações, que eu ando estudando sobre essa questão do leste europeu, eles com certeza são muito próximos, né?
então poderia ser. Mas a esposa dele, atual, a segunda esposa, que é essa que está aparecendo aqui, a Alina Kabaeva, que ela é ex-ginasta, inclusive medalha de ouro, medalha de bronze em Olimpíadas. Ela está fazendo muita pressão para ele sair, segundo fontes, e para se tratar. Além das duas filhas dele também, que estão fazendo muita pressão, as filhas do primeiro casamento. E essa Alina faz muita pressão porque ela teve agora, em 2018, duas gêmeas com ele. Então, ela que é filha de um pai tártaro, o pai dela é tártaro, né? Da etnia tártara. E no começo ele até não aparecia muito com ela, agora aparece mais e manteve em sigilo essa união com ela. Essa aqui aparece é a Ludmila Putin, a primeira esposa dele, com quem ele teve duas filhas. E eu achei que pode ser que seja muito viável, porque andei acompanhando nos jornais da Rússia, essa Ludmila, ela trocou alguns imóveis, 10 imóveis que ela tinha em Moscou, por imóveis em Londres. Assim, a impressão, inclusive, alguns jornais especularam que talvez ela fosse morar lá. Mas o Putin, anteriormente, ele sempre aparecia, como aqui, aparece lutando judô, né? Caçando, pescando, uma série de atividades para dizer que ele sempre estava em boa saúde. Ultimamente ele não tem feito essas peripécias, né? Andando a cavalo, ou seja, mostrando que ele de fato está bem, né? Sempre vamos dizer assim, é um super presidente, né? Um superman. Mas o Dmitry Peskov, que é o porta-voz dele, é um economista, é o porta-voz do Kremlin, e mais que porta-voz do Kremlin, amigo e porta-voz pessoal do Putin, tem negado, diz que ele está em excelente saúde, né? Essa pessoa que tem negado, diversos jornais russos negam isso, e os jornais britânicos dizem o contrário. Confirmado, né? Eu acho que nunca vão confirmar que tradicionalmente a Rússia nunca, como é que eu vou dizer, a Rússia nunca confirmou doenças de seus líderes, é sempre mantido com a máxima discrição possível. Bom, isso sendo confirmado ou não sendo confirmado, é muito importante nas relações internacionais daquele bloco no leste europeu, né? Não digo um bloco de países, porque tem muitos países que eram do antigo bloco soviético, como a Ucrânia, por exemplo, que não faz parte do bloco com a Rússia, né? A Rússia agrediu a Ucrânia e estão em guerra, né? Mesmo que não declarem, mesmo que os russos neguem. Rússia e Ucrânia estão em guerra, sem nenhuma dúvida. Então isso é muito importante, porque dependendo de quem for, seja a filha dele, a Ekaterina, que essa moça que era antes de ser empresária, ela é uma empresária agora, no ramo de inteligência artificial, ela era bailarina. Então ela fazia alguns shows em Moscou, aí nas cidades dos países que fazem parte do bloco da Rússia, e ela era bailarina, mas já faz tempo, não é mais, e ela agora é somente empresária, apesar de jovem, 34 anos. E o interessante é o seguinte, quando a Rússia agora fez a vacina Sputnik V contra coronavírus, ela foi voluntária, né? Foi uma das primeiras a ganhar a injeção, ela fez questão disso. E o Putin, muito orgulhoso, foi inclusive na televisão falar sobre isso com ela. Mas essa questão é importante, né? Ninguém conhece ela direito, a não ser ela como bailarina e como empresária. O Putin gostaria que ela fosse, teria mais pendor a ela, porque ela se afina mais com as ideias do pai, né? Segundo observadores. Ela tem as mesmas ideias políticas do pai, embora que ela, desculpem, ela nunca foi testada de fato politicamente, e é muito jovem, né? O que parece aparentemente forte desses três que eu citou três pessoas, essas três que eu já relatei para você, é o ex-ministro Dmitry Medvedev. Esse acho que é o mais forte candidato, tem 55 anos, é advogado, já foi presidente da Rússia e já foi primeiro-ministro. E não gosta da Ucrânia. Ele disse, durante esses conflitos na Crimeia e no Donbás, né, alguns anos aí, há uns 2, 3 anos atrás, que a Rússia ia mostrar que a Ucrânia ia se curvar e ia perder muito sangue ucraniano. Ele falou, não exatamente com essas palavras, mas essa é a mensagem que ele quis dizer. Então é um homem de ranço ruim,
um homem raivoso. Então, é uma coisa que tem que ser analisada pelas autoridades ucranianas, se esse cidadão do mal, porque falar isso é apenas uma pessoa que faz parte das forças do mal que fala isso, né? Mesmo havendo uma guerra, essas declarações são declarações do mal, né? O outro, que é o ministro da Agricultura, poucos conhecem ele, né? Então ninguém sabe. Ele chama-se Dmitry Patrushev, tem 43 anos. Ninguém sabe se ele seria um bom presidente, se seria bom para a Ucrânia. Acho que para a Ucrânia ninguém vai ser, né? Ninguém vai ser bom. E também o general, né? O general não é indicação minha, que eu não indico, mas observando ele sempre junto com o Putin em muitas solenidades importantes, eu acredito que ele também é um forte candidato deste grupo, que na realidade esse pessoal é todo um grupo só, né? Então essas seriam, pode ser que apareça algum outro ainda, né? A gente não sabe. Mas a gente só vai saber, só vai confirmar se isso é verdade no ano que vem, porque essa matéria também publicada no The Sun fala que estava programado para ele passar o cargo para o sucessor e virar senador vitalício a partir de entre janeiro de 2021 a março. Não se sabe se isso vai acontecer agora, porque isso vazou e foi divulgado já na imprensa, a imprensa britânica, e já está sendo, assim como eu estou repercutindo aqui, tem jornais europeus, outros que estão repercutindo isso. Então, como eles gostam de negar, pode ser que eles façam um sacrifício com ele no poder, segurem ele, né, amarrem ele na cadeira para não cair e continue. E pode ser que não se confirme, não seja, até que não seja verdade. Mas onde há fumaça, há fogo, né? Então, a gente não sabe de fato. Antes do ano que vem, acho que nós não vamos saber concretamente de como as coisas vão acontecer na Rússia. Mas precisa-se sempre estar preparado para essas mudanças, porque isso pode aprofundar o conflito da Ucrânia com a Rússia, ou acho que diminuir, acho difícil, né? A Rússia tem esse propósito de ter de novo a Ucrânia no bloco dela, nem que seja anexada. Eles têm esse propósito. Vai ser muito difícil, eu acho que eles não vão conseguir, né? Não é uma coisa simples assim. O povo não vai deixar, não é questão nem de força armada. Acho que o povo vai para a rua e expulsa os russos de lá. Além de que pode haver resistência armada, vamos dizer que eles consigam entrar, de guerrilhas e movimentos que procurem causar baixas a eles. Então acho que isso não é fácil para a Rússia também. Ele aceitaria se viesse espontaneamente. A Crimeia é outra história. A Crimeia é pequenininha, com uma população pequena. A Ucrânia toda tem 42 milhões de habitantes, né? Então é um país muito grande. Então eu não acredito que isso seja feito por eles. Mas tem que ser ter em conta, principalmente porque desde que a Rússia foi fundada, há mais ou menos mais de 800 anos, vamos dizer aqui, 870 anos mais ou menos, que a Rússia existe, ela passou a existir oficialmente a partir da fundação de Moscou, onde um príncipe, né, que eu relatei já na formação da Rússia, o nome do vídeo é no meu canal, vocês podem ir, Formação da Ucrânia e Formação da Rússia. Lá tem certinho, né? Então, tem uns 870 anos que a Rússia existe, enquanto que só Kiev, né, a Ucrânia existe há mais de 1500 anos, legalmente, oficialmente, né? Desde que os vikings vieram, já existia antes, e desde que os vikings vieram e organizaram politicamente a Ucrânia. E ficaram lá, e a sua descendência até hoje está na Ucrânia. Então, essa guerra, essas intrigas, onde eles vêm constantemente invadindo a Ucrânia, escravizando até seu povo por muitos anos, eu acredito que o escravizar não vai acontecer mais, né? Aconteceu na Crimeia agora, estão tentando fazer em Donbass. Mas essa guerra vai perdurar ainda por muitos anos. Acredito que o mundo pode ter amadurecido. O mundo fez a União Europeia para eles não brigarem entre si. Não é só uma questão de bloco comercial, porque eles também tinham muitas guerras entre si. E conseguiram fazer paz, às vezes alguns desentendimentos entre eles, mas conseguiram fazer paz. Acredito que a Rússia, os dirigentes russos, não conseguiram essa maturidade que os líderes da União Europeia conseguiram, né? Fazer uma união para a paz. E eles querem fazer uma união para a guerra. Guerra com a Ucrânia,
guerra com a Geórgia, né? Guerra lá na Armênia, guerra com a Moldávia, naquela região de Transnistria, entre outros aí que já no meu vídeo anterior fiz uma análise detalhada disso aí que vocês podem assistir a um dos meus vídeos anteriores, não sei se é o anterior ou o segundo anterior, que fala sobre isso, dá exatamente a situação, ou seja, a Rússia ela está tentando trazer na marra, na força, isso é errado. Mas por causa disso que eu sempre digo que a Ucrânia tem que crescer economicamente, ser forte, né? A Ucrânia é uma democracia verdadeira e a Ucrânia tem que ter um exército forte, uma força aérea forte, uma marinha forte. Para isso tem que investir muito e o país tem que se sacrificar com isso. E diria uma coisa também, existem pró-russos, né? Existem pró-russos no governo, inclusive, no judiciário. Tem que tirar esses caras, tem que mandar esses caras embora. Tem que ficar aqueles que querem a Ucrânia livre. Para a Ucrânia não interessa a guerra com a Rússia. A melhor coisa para a Ucrânia e até para a Rússia, eles não entendem isso, seria ter uma boa relação comercial, uma boa relação de amizade, uma boa relação de trocas culturais, mas eles não querem isso, porque economicamente eles não têm condição de bancar a Ucrânia se eles invadirem. Eles não têm condição de manter a Ucrânia. Então, aí que eu acho que faltou inteligência cultural, faltou inteligência mental, ou seja, emocional, inteligência emocional não tem, porque eles só vêm como dominadores, como escravizadores. É isso que eles são. Então, isso tem que acabar. Ucrânia, fortaleça-se. Ucrânia, seja forte em todos os sentidos. Que ninguém vai te incomodar, você vai dissuadir. Não precisa você ir para a guerra. Muito obrigado a todos pela atenção. Deus abençoe a todos. Paz e bem.